Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre elementos textuais. A gente começou a falar elementos textuais na aula passada, falamos sobre o referencial teórico, e aí hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a seção de método e resultados e discussão dos resultados, tá? Como vocês devem imaginar, essas duas sessões elas não têm uma receitinha de bolo. Então, assim, elas têm diferentes formas de se colocar, diferentes formas de se fazer, e aí varia muito também para o tipo de trabalho. Então, eu consegui localizar um material que eu achei bem interessante, e aí, bem resumido também, eu mandei para vocês no Jacad, são 3 artigos científicos desse professor Maurício Gomes Pereira, da Universidade de Brasília, no qual ele faz uma discussão sobre as sessões de método, de resultados e a sessão de discussão em um artigo. Então, eu vou usar esse material como base para falar um pouquinho para vocês o que se espera de uma sessão de metodologia, de uma sessão de resultados e discussão de resultados. Tá? Então, claro que eu vou discutindo um pouco o que ele colocou aqui, mas também vou falando outros aspectos. Então, vamos lá. A sessão de método. Essa seção ela tem diferentes nomes: procedimentos metodológicos, metodologia, método, enfim. Cada um utiliza uma nomenclatura. Vocês vão olhar qual que é o modelo da instituição de vocês. Então, apesar desse material que fala sobre a seção de método em um artigo científico, ele traz uma abordagem bem bacana aqui que dá para a gente fazer relação com o que a gente precisa. Então, assim, o artigo geralmente ele é estruturado em introdução, métodos, resultados e discussões. Que não difere muito de um outro trabalho, claro, que a parte textual, né? Então, o que é importante vocês entenderem? A introdução, ela traz informações que justificam a pesquisa e esclarecem o objetivo que orientou a redação do texto. Então, vocês lembram que para elaborar a introdução, vocês têm que colocar a justificativa, o problema, qual que é o objetivo. Então, são esses aspectos. A seção de método, ela diz como o estudo foi realizado. Então, nessa sessão, a sessão de método, vocês têm que detalhar de forma muito clara como o estudo foi realizado, ok? Geralmente, tem vários tópicos, né, que são utilizados para compor uma sessão de método. Depois eu vou mostrar para vocês o modelo de TCC que foi entregue aí na faculdade, que tem todas essas sessões. Então, alguns desses aspectos, eles não são aplicados em todas as atividades, outros são. Esse material aqui que eu estou usando, ele traz uma lista de tópicos que geralmente são encontrados na seção do método, que está aqui no final, que eu vou mostrar para vocês. O delineamento da pesquisa, que significa o tipo de estudo. Qual é o tipo de estudo que foi adotado nessa pesquisa? O cenário, que aí entra contexto da pesquisa, como datas, locais e suas características. Nossa, professora, mas eu tenho que colocar as datas? Sim, tem. Então, se você for escrever, por exemplo, a metodologia do seu trabalho, foi realizada uma entrevista com 300 pessoas no período de tanto a tanto. Onde foi feita essa entrevista? Essa entrevista as entrevistas foram realizadas na rua, em quais ruas? Tem que colocar. Então, tudo isso você tem que fazer, você tem que colocar qual que é o cenário da sua pesquisa, onde foi realizada, quando, tudo. Tem que estar muito claro, tudo detalhado. O tipo de amostra. Gente, qual foi a amostra utilizada? A gente já trabalhou um pouquinho sobre a amostra. Eu vou utilizar a população total ou eu vou utilizar a amostra? Se foi a amostra, qual foi a técnica de definição da minha amostra? A minha amostra foi por conveniência. Ok, tem que estar escrito lá. Minha amostra foi probabilística, tal, blá, blá, tem que estar lá. Eu calculei com base estatística, minha população de referência era tanto, eu usei tal forma de cálculo de estatística e a minha amostra deu tanto. Tudo isso tem que estar detalhado na sua seção de método.
Como que foi a coleta de dados? Quais foram os procedimentos utilizados? Quais foram os instrumentos de mensuração? Como que você mensurou? Qual foi a definição operacional? Eu vou fazer uma pesquisa baseada em observação. Quantos dias eu vou observar? Que grupo que eu vou observar? Como que foi feita essa observação? Que material que eu usei? Eu fiz uma entrevista e eu gravei a entrevista. Ok, eu gravei, com qual material que eu gravei, qual equipamento? Tudo isso precisa necessariamente estar determinado, estar detalhado na sua metodologia. Quando tem casos de intervenção, que é, por exemplo, os casos de ensaios clínicos, que é saúde, aí tem que colocar quais métodos estatísticos você usou para fazer o cálculo do tamanho da amostra, a análise dos resultados. Então, tudo isso tem que estar lá. E aí, outra questão que é importante. Quando você faz pesquisas com seres humanos, e isso está muito relacionado à área de saúde ou às áreas sociais, por exemplo, você geralmente precisa de autorização dos comitês de ética das instituições, comitês de ética e pesquisa. Então, é importante que você coloque isso. Como que será garantida a questão da ética da pesquisa? Então, por exemplo, se você vai fazer pesquisa com 3 empresários, e aí você vai analisar as entrevistas desses 3 empresários, você vai colocar lá na sua metodologia, considerando a preservação do nome das empresas, o nome das pessoas, não será, foram nomeados os entrevistados, entrevistado A, entrevistado AB, entrevistado C, para que não para que não seja divulgado o nome da pessoa. Então, tudo isso é importante vocês colocarem, ok? Outra coisa, por que tem esses tópicos? Para facilitar a redação. Então, você vai colocar todos os tópicos e você vai preenchendo dentro cada uma das informações. Tá? Quando é muito longo, quando é texto longo, geralmente em TCC, a gente usa todos esses tópicos e aí, inclusive, os manuais de estágio de cada instituição têm um modelinho dos tópicos que tem que ser preenchidos, ok? Quando é artigo, geralmente a gente não faz em tópicos, justamente por conta do tamanho da metodologia, mas a gente coloca todo esse detalhamento, é importante colocar. Por quê? Porque a importância é que alguém com acesso aos dados possa replicar esse estudo e verificar a concordância dos resultados. Mas ninguém jamais vai lá aplicar o mesmo questionário que eu nas 300 pessoas que eu entrevistei. Ok, mas tem que colocar a possibilidade para a pessoa replicar o estudo, ok? Outra coisa, todo artigo, quando vai ser submetido para um periódico, ele vai receber parecer de especialista. E quando você vai para uma banca de TCC, você também vai receber parecer de especialista. A banca está lá para avaliar o que você fez. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente olha, geralmente, é a metodologia, para ver se o que você fez, o resultado que você chegou, ele é suportado pelos métodos e resultados que estão no artigo. Aí você escreve lá na sua conclusão, por exemplo, que os funcionários de determinada empresa, eles que a remuneração não é importante para eles se manterem na empresa, para a retenção desses funcionários. E aí você vai lá no método da pessoa, você vai olhar os aspectos que ela analisou, em momento algum fala de remuneração. Então, o que acontece? Está errado. Então, é importante que a metodologia tenha todas as informações para que a gente consiga avaliar se os resultados que você chegou são possíveis com base na metodologia que você fez. Ok? Então, é importante tudo isso, tanto num artigo como num trabalho de TCC, de estágio, enfim. Outra coisa, é importante fazer o delineamento e não dizer só se foi quantitativo ou qualitativo. É importante você dizer quais são os subtítulos. Lembra que eu falei para vocês dos tipos de classificação da pesquisa que a gente estudou nas aulas passadas? Então você precisa dizer que tipo você usou. Então você precisa dizer na pesquisa quantitativa se trata de uma investigação ecológica, do tipo transversal, que tipo de técnica que foi utilizada, tudo isso. Ok? Porque, com base no seu programa de pesquisa, a gente vai conseguir avaliar se essa técnica que você usou é importante, foi
adequada para o seu problema de pesquisa, ok? Então, essa é a ideia da metodologia. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Então, primeiro, de um artigo. Não, eu vou mostrar primeiro do trabalho completo. Ó, procedimentos metodológicos e aqui, ó, que eu falei para vocês os tópicos. Classificação quanto à abordagem do problema. Então, essa pesquisa aqui era uma abordagem mista. Então, foi utilizada pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. E aí, aqui foi feita toda a justificativa por que foi quali e por que foi quanti. É importante fazer isso, ok? E por que foi utilizada análise de métodos mistos. Por exemplo, neste estudo optou-se por utilizar a análise de métodos mistos com a finalidade de comparar resultados e nesse sentido foi aplicada a estratégia de triangulação concomitante. Então, é importante justificar por que você usou um e por que você usou outro, tá? Aí depois classificação quanto aos objetivos. A gente também já estudou que tem as classificações quanto aos objetivos, quanto à técnica utilizada, tudo isso. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser descritiva, exploratória ou explicativa. O presente estudo classifica-se como exploratório. Então, explica-se aqui tudo por que é exploratório. Aí depois, classificação quanto aos procedimentos. Neste estudo foi utilizado o procedimento de estudo de caso. E aí definiu o estudo de caso, qual que é a aplicação do estudo de caso, tal. E aí optou-se pela utilização de estudo de caso tipo avaliativo, devido à aplicação de procedimentos para pesquisas organizacionais. Enfim, faça a justificativa de por que utilizou um e ou não o outro. Depois você vai colocar as técnicas de coleta de dados. Então, aqui ó, foi utilizado como técnica de coleta de dados o questionário, definido por, aí tem a definição de questionário e tal, aí por que o questionário é importante, e aí neste estudo optou-se por utilizar o questionário composto por questões abertas. É importante colocar isso aqui. Como que é composto o seu questionário? Questões abertas e fechadas. Foi elaborado em duas partes, sendo a primeira relativa ao perfil do respondente, composto por 10 questões abertas e fechadas sobre a formação, experiência e apoio técnico ao empreendimento. A segunda parte foi composta por 48 questões fechadas relativas ao diagnóstico organizacional. Aí aqui foi utilizada a escala Likert de 5 pontos, com a finalidade de identificar a frequência de cada aspecto, sendo 5 para sempre e 1 para nunca. Vocês vejam, a coleta de dados foi realizada no período de abril a julho de 2018 com os gestores das organizações participantes. Então tem que fazer todo esse detalhamento. Aí depois, objetivo de estudo e amostra. Aí ela fala aqui qual que era o objeto de estudo, desculpa. Qual que era o objeto principal de estudo, que era uma empresa de pequeno porte, do ramo de segurança monitorada e tal. E aí depois, para fins de comparação, foi aplicado o questionário a 30 empresas do ramo de comércio e serviços. Como foram selecionadas essas 30 empresas? Deu-se em função do atendimento às premissas básicas que caracterizam uma empresa de pequeno porte e principalmente pela disposição e disponibilidade do gestor em participar de uma pesquisa. Então, ó, foi utilizada a amostra probabilística não probabilística por conveniência. Então, justificou-se qual técnica utilizada para escolher essas empresas, ok? Aí, depois vem a técnica de análise de dados. O que é a técnica de análise de dados? Como que foi analisados os dados obtidos? Então, foi realizada a análise de conteúdo, aí traz-se a definição da análise de conteúdo, o que é essa análise de conteúdo. Depois, como que foi realizada as fases, né? A exploração do material, a análise de conteúdo, enfim. E aí depois, ó, após a análise do conteúdo, foi realizada uma combinação com métodos quantitativos de análise através da análise de clusters. Aí ela traz aqui, elas apresentam o que é a análise de cluster, tá? Explicando por que foi utilizado, ok? Então aqui tem toda a forma como será avaliada. E aí depois, ó, para a análise dos aglomerados ou dos clusters, foi utilizado o software de análise multivariada, o nome do software, a versão que foi utilizada, tá? O tipo de método que foi utilizado no sistema, tá? Todas essas informações são importantes para alguém que vai replicar. Para a classificação dos agrupamentos, optou-se por analisar as 5 dimensões isoladamente, após análise
do agrupamento para investigar a possível associação entre as classificações com informações de perfil. Foi utilizado o teste exato de Fisher, uma outra técnica estatística. E aí fala assim, ó, o nível de significância foi fixado em 5% e todas as análises foram realizadas com software Stata versão 13.0. Então, vocês vejam que todas as informações de como foi feito esse trabalho, eles estão disponíveis. Se alguém quiser replicar, está aqui. É só pegar e replicar. Ok? Então, essa é a seção de metodologias. Aí vocês vão dizer assim, que coisa mais difícil. Não, não é difícil. É só ir preenchendo com o que vocês fizeram. Não tem segredo. Tá? E aí aqui eu vou mostrar para vocês como que ficou no artigo. Porque no artigo não dá para a gente fazer toda aquela separação. Então, aqui no artigo, ó, aqui foi colocado, ó, para realizar o diagnóstico, tal, foram selecionadas 30 pequenas empresas, né, localizadas no estado do Mato Grosso do Sul. A seleção das empresas se deu em função do atendimento às premissas básicas e para a seleção foi utilizada a amostra não probabilística. Novamente, utilizou, né, todas as informações. Como instrumento de coleta de dados, adotou-se o questionário, aí tem as informações do questionário da mesma forma. Os dados foram analisados através da análise de cluster, de novo, todas as informações, software limitado, versão, o método de agrupamento, todas as informações. E aí depois aqui também, análise de testes de Fisher, o nível de significância 5%. Então vejam que tem todas as informações, mas de forma bem resumida. Ok? No artigo tem que ser assim, por conta da limitação de espaço. Tá? Então, essa é a seção de metodologia. Agora nós vamos para a seção de resultados. Aqui eu trouxe para vocês esses artigos desse mesmo autor, Maurício Gomes Pereira, que ele traz seção de resultados e a seção de discussão. São dois artigos separados, como duas seções separadas. Eu vou explicar para vocês por quê. Em geral, na graduação, a gente faz resultados e discussões juntos. Existe uma seção de resultados e discussões. Em artigos científicos, algumas áreas trabalham com uma seção de resultados e depois com uma seção de discussões. Na seção de resultados, são apresentados os resultados efetivos do que foi encontrado. Então, se você aplicou um questionário com 30 empresas, você vai dizer ali tudo que você obteve como resultado. E depois, na sessão de discussão, você vai discutir esses resultados que você encontrou interpretando, fazendo relações com outros estudos, enfim. Em geral, a gente faz junto e vocês provavelmente vão fazer junto. Tá? Então, eu vou dizer para vocês o que tem que ter nas duas. Eu vou trabalhando com as duas sessões junto. Então, a sessão de resultados, como o próprio nome indica, é revelar o que foi encontrado na pesquisa. Então, vocês vão aqui apresentar os dados que vocês encontraram de forma sintetizada. Então, vocês vão colocar em tabelas, em gráficos, enfim, da forma como vocês acharem melhor. Geralmente, a sessão de resultados, quando você faz uma pesquisa com mais de uma empresa ou com mais de uma pessoa, geralmente você começa a sua sessão de resultados trazendo o perfil. Características do sujeito do estudo. Então, geralmente são informações demográficas, socioeconômicas, que descrevem aquele seu objeto de pesquisa. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar o trabalho das meninas. Ó. Então, elas começaram, resultados de discussão, elas começaram com a análise da empresa à luz do referencial teórico. A primeira coisa que elas fizeram foi analisar a empresa objeto de estudo. Então, vocês vejam que elas fazem toda a discussão sobre essa empresa, a quantidade de funcionários, tudo isso elas fazem aqui. Aí depois, aqui depois elas trazem análise das micro e pequenas empresas de Caracol. Vocês vejam que ela traz o perfil. Então, faixa etária, perfil de escolaridade, a participação da família, o ramo de atuação, todas essas questões aqui relacionadas a perfil. Então, é a primeira parte dos seus resultados. Aqui nos resultados e discussões do artigo, a mesma coisa. Aqui tem todas as informações de perfil, claro que não em tabelas, porque o espaço é muito reduzido. Então, aqui fez-se uma descrição bem mais resumida. Ok?
Então, apresentou os resultados de perfil, fez a análise e tudo. Depois, após a apresentação dos detalhes descritivos da amostra, entra os resultados principais obtidos, que são relacionados diretamente ao seu objetivo do artigo. Então, você vai apresentar os seus resultados. É importante que os seus resultados venham em uma sequência lógica no texto e nas ilustrações. Se você vai trazer tabelas e figuras, a gente tem que ter uma sequência lógica. Se você montou um questionário com 15 perguntas, qual é o sentido de você discutir a pergunta número 15 primeiro, depois discutir a 2? Não pode. Tem que ter a sequência lógica. Então, tudo isso você tem que pensar quando você vai elaborar o seu questionário. Que ele tem que seguir uma sequência lógica para você fazer a discussão dos resultados depois. Ok? E aí, você também tem que fazer todas, se você vai apresentar dados, resultados em tabelas, figuras, elas têm que seguir as normas da BNT e elas precisam ter dados precisos, dados resumidos. Se for para você trazer tudo que você obteve lá, para que você vai fazer em tabela? Traz tudo, joga tudo lá e vira uma bagunça, tá tudo certo, né? Não tá tudo certo, mas tudo bem, né? Isso que eu tô querendo dizer. Então, vocês precisam trazer as informações de forma resumida, ok? As tabelas, elas são mais utilizadas quando se necessita apresentar dados precisos, grande quantidade de valores numéricos, informações muito complexas para serem descritas no texto ou mostradas em figuras. E as figuras, elas são mais bem empregadas para mostrar cenários, fluxos, tendências ou relação entre eventos. Então, é importante que o seu resultado, as suas discussões, elas não tenham um número muito grande de tabelas sem discussões. Então, você tem que trazer as tabelas e as discussões, ok? É importante você enfatizar somente informações importantes e não ficar repetindo no texto o que consta nas ilustrações, tá? Então, é importante fazer essa análise. E é importante identificar a significância estatística dos resultados, a questão do desvio padrão, intervalo de confiança, teste estatístico, essas coisas, é importante você destacar no seu texto, que eu vou mostrar mais para frente para vocês como isso pode ser feito, tá? Então, eu vou mostrar aqui no trabalho das meninas. Então, assim, ó, elas fizeram a análise do perfil e aí elas começaram a analisar as dimensões da gestão estratégica delas. A primeira dimensão foi fonte de informação. E aí elas colocaram, a primeira característica observada no questionário são as fontes de informação da empresa de acordo, tá? E aí, os resultados obtidos estão representados no endograma embaixo. Elas trazem uma figura, né, apresentando os clusters, os grupos, de acordo com os tipos de informação. E aí elas falam, né, que são classificadas em 2 grupos, né? E aí elas fazem a análise das características determinantes de cada grupo. E aí aqui está as características, que é a tabela, com os índices que eu acabei de falar que é importante você trazer. Por quê? Qual que é a ideia da análise de cluster aqui? A gente classifica as empresas de acordo com características similares. Então, como que você classifica de acordo com as características similares? De acordo com as perguntas. Então, por exemplo, para elas classificarem, elas trouxeram uma tabela com esses números. Quem olha esses números que não sabe a análise de cluster não vai entender nada. Mas elas fazem a descrição embaixo, que é a discussão dos resultados. O primeiro grupo, entre o número 8 e 24, veja, 8 e 24 é o primeiro grupo. Obteve média 3 nas questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, vamos lá. B1. Primeiro grupo, média 3 nas questões 1, 2, 3. Então, vocês vejam que elas fizeram o cálculo e deu a média 3, né? As primeiras questões abordam o processo. E aí elas vão discutir o que são essas questões. Então, elas abordam cada uma das questões, dizem por que é importante e tudo. E vocês vejam que, ao longo dessa discussão, elas trazem alguns autores. Vocês vejam aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque a partir do momento que você faz, ó, elas falam assim, ó, parou, aqui. Na questão 2, esse grupo teve média 4 na questão, onde responde que frequentemente somente a opinião do gestor é utilizada para mudar as políticas de atuação da empresa. E aí elas trazem um autor. Tais práticas podem ser prejudiciais para a empresa, visto que, de acordo com o fulano, a análise interna dos resultados de desempenho e habilidades disponíveis na empresa
possibilitam vantagem competitiva. Então, elas trazem alguns autores para auxiliar na discussão dos resultados que elas encontraram, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma outra situação no qual eu faço comparações. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Acho que no... Tá. Aqui, ó. Aqui elas encontraram, ó, apesar das empresas conhecerem as oportunidades e ameaças do mercado, os gestores geralmente não exploram seus recursos internos e não buscam novas oportunidades. Ao comparar com os dados obtidos por Gonçalves et al. 2017, em micro e pequenas empresas de Londrina e Soares Teixeira e Pelissari 2011, em hotéis de Santa Catarina, verifica-se que no município de Carapó a estratégia defensora é muito mais utilizada. Vocês vejam que elas pegaram outros autores que pesquisaram sobre o tema e elas fazem comparação com os resultados desses outros autores. Então, por isso que eu falei para vocês que o referencial teórico de vocês ele tem que dar base para esse tipo de discussão. Então, sempre que vocês forem fazer o referencial teórico, busquem autores que trabalharam esse tema, que fizeram buscas, que fizeram pesquisas desse tipo para vocês, para auxiliar vocês na discussão dos resultados. E aí aqui eu vou para a seção de discussão que ele coloca aqui, que na verdade ali no delas está sendo feito junto. Então, o que acontece? Na sessão de discussão, é importante que você coloque, né, todos os aspectos, o relacionamento dos achados da investigação com o conhecimento relevante, disponível no momento da redação do artigo. Então, o que tem de relação com os resultados que você encontrou com a teoria? A interpretação de comparação entre estudos, ele fala aqui, ó, é problemática da presença de diferenças metodológicas. Mas se foi utilizado mais ou menos o mesmo tipo de pesquisa, o mesmo tipo de entrevista, você pode fazer comparações, ok? Então, é importante você fazer essa análise de dados e essas análises comparativas, tá? Outra coisa, na parte de discussão, você tem que colocar todas as suas questões com relação à limitação, o que foi encontrado. Olha, foi encontrado isso, mas talvez seja porque o entrevistado sentiu vergonha de falar, né? Essas questões é importante colocar no seu trabalho. Aí fala assim, ó, o confronto de dados entre estudos metodologicamente homogêneos permite concluir com maior convocação se os resultados da literatura concordam ou não com as investigações que se relatam. Então, quando você faz essas comparações, você consegue dar mais ênfase aos seus resultados, tá? Então, assim, é importante você fazer essa análise de discussão trazendo os autores que você citou na referencial teórica. A gente fala da conversa entre os autores. Então, é importante fazer esse resgate, ok? Então, tudo isso é a análise, a sua análise e discussão dos resultados. Eu vou mostrar mais para vocês aqui. Então, aqui foi feita toda a discussão, aí depois elas entraram no segundo item, de novo a figura, da mesma forma os resultados, discutiu-se todos os resultados, tá? Aí depois, no final, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se é lá. Tá, interfuncionalidade. E aí aqui, por final, elas fizeram a análise do perfil dos respondentes e da empresa versus cada uma das dimensões. Que elas fizeram a análise. E vocês viram que elas fizeram aqui, ó, uma relação, para analisar a relação entre gênero, idade, escolaridade, setor, quantidade de família trabalhando, experiência no mercado, quantidade de funcionário, tudo isso com cada uma das dimensões que elas analisaram. E ao analisar isso, por incrível que pareça, o resultado disse que, aí elas colocaram, com base na análise de associação, verifica-se que as variáveis de perfil, gênero, idade, tá, não representam nenhum tipo de associação com as características da gestão estratégica. Por mais que a gente imaginava desde o começo que teria relação, não teve relação. Mas isso é um resultado. Então, você tem que colocar. E aí elas colocaram, apesar de vários estudos identificarem que as características pessoais dos proprietários, tal, como experiência, interferem, afetam, nas empresas analisadas não foram identificadas. Então, é importante você colocar, mesmo que o resultado não seja o que você esperava, é um resultado. Então, você tem que colocar, tá? Então, tudo isso
eu queria trazer para vocês como, para ficar claro essa discussão de resultados. Vou mostrar para vocês como que ficou essa discussão dos resultados no artigo. Como é mais limitado o espaço, aqui foi colocado só a figura, né, e a discussão. Não foi colocada aquela tabela. Então, aqui foi discutido de forma bem mais enxuta. E aí vocês vejam, olha como que se faz a discussão dos resultados. Após os resultados, foi colocado. Os resultados aqui obtidos corroboram com Joss e Anand de que, em geral, as PMS... Então, o que acontece? A gente achou um autor, um trabalho que dizia a mesma coisa que a gente. Então, a gente diz que dão prioridade para a obtenção de informações internas e tal. Tal situação pode ser justificada pela proposição de outro autor, de que a maioria das pessoas... Então, você vai procurar referências que justifiquem os seus dados, que tenham relação com os seus dados, e aí isso você vai colocar na sua discussão de resultados. Então, é assim que se faz uma discussão de resultados. Não é só pegar lá os seus dados obtidos e jogar aqui e pronto, está feito. Não, você precisa fazer relação com a teoria, ok? É assim que se faz uma análise e discussão de resultados. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar esse material para vocês podem ler. Vocês vão ver que esse material tem muita coisa com relação à saúde, porque o autor que escreveu esses artigos é da área da saúde, mas assim, a maior parte das coisas se aplicam à nossa área, ok? Então, eu vou disponibilizar lá para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do nosso grupo do WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos. Um abraço.